programação a seguir do canal GCAS Vivo foi aprovada pelas diretrizes da plataforma para exibição neste horário. A televisão brasileira existe há mais de 7 décadas. Desde seu surgimento, muitas emissoras continuam ativas, outras encerraram suas atividades e, ao longo desse tempo, diversos mistérios surgiram. Alguns desses casos já foram esclarecidos, outros, porém, permanecem sem respostas até hoje. E talvez continue assim quando a televisão brasileira completar 80, 100 anos ou até mais. No vídeo de hoje, você conhecerá os mistérios da televisão brasileira ainda sem solução. Mas antes de começarmos, venho falar sobre a parceria com a página Glitch Brasil. Como já mencionei anteriormente, trata-se de uma página brasileira dedicada às séries indies da Glitch Productions. Caso tenham interesse, a página possui um servidor no Discord e o link estará na descrição. Então, vamos para o vídeo. Imagine acordar e descobrir que uma das maiores emissoras do país pegou fogo. Aí 2 dias depois, outra emissora também pega fogo. E logo em seguida, uma terceira. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu em julho de 1969. Em um intervalo de apenas 3 dias, as instalações da TV Record, TV Globo e posteriormente da TV Bandeirantes, todas localizadas em São Paulo, foram atingidas por grandes incêndios. No caso da Record, o fogo destruiu o famoso Teatro Paramount, um dos mais importantes palcos culturais da cidade. Poucas horas após o incêndio da Record, foi a vez da TV Globo ser atingida pelas chamas. 3 dias depois, a TV Bandeirantes também sofreu um grande incêndio, completando uma sequência de acontecimentos que chocou a população. A coincidência chamou a atenção do público e levantou inúmeras suspeitas. Afinal, como 3 emissoras importantes poderiam ser atingidas em um espaço tão curto de tempo? Na época, o Brasil vivia o auge da ditadura militar. O então governador de São Paulo, Abreu Sodré, afirmou que os incêndios faziam parte de uma ação terrorista promovida por grupos de esquerda contra emissoras consideradas alinhadas ao governo. No entanto, nenhum grupo assumiu a autoria dos ataques. Pelo contrário, opositores do regime passaram a suspeitar que setores ligados à direita poderiam ter provocado os incêndios para culpar os adversários políticos e justificar o aumento da repressão. Também surgiram hipóteses de que alguns dos incêndios poderiam ter sido causados por falhas elétricas ou acidentes, mas a sequência dos acontecimentos continuou alimentando dúvidas e teorias ao longo de décadas. Telespectadores do Canal 13, nós estamos aqui assistindo consternados, à destruição do edifício que nós construímos com tantos anos, com tanto trabalho, com tanto denúncio. Está sendo devorado pelas chamas. Curiosamente, o episódio acabou ajudando a Globo a decolar e a se firmar como a maior rede de televisão do país. Segundo Walter Clark, um dos principais executivos da Globo na época, o dinheiro do seguro recebido após o incêndio ajudou a modernizar a emissora e a acelerar sua expansão nacional, enquanto concorrentes como a Record sofreram um duro golpe. Os incêndios também tiveram consequências para outras emissoras. Por exemplo, a TV Excelsior, que já enfrentava dificuldades financeiras e políticas, perdeu ainda mais espaço para a Globo nos anos seguintes. Assim, uma sequência de incêndios cujas causas nunca foram totalmente esclarecidas acabou influenciando diretamente os rumos da televisão brasileira. Mais de 50 anos depois, não existe consenso sobre o que realmente aconteceu e quem causou os incêndios.
No início de maio de 1965, o governo brasileiro foi até o litoral para investigar e encerrar as atividades de uma emissora que estaria operando clandestinamente em alto mar. E aí que me vem a pergunta: como e por quê? Nessa época, já existiam um pouco mais de 10 emissoras de televisão no país. A mais recente delas era a TV Globo do Rio de Janeiro, inaugurada em 26 de abril de 1965, literalmente 5 dias antes da TV Tupi exibir a reportagem sobre a misteriosa emissora clandestina. Outra dúvida é: qual era o nome da emissora e quem a operava? De tão obscuro que esse caso é, nem o nome da emissora e nem os responsáveis são conhecidos. Também não sabemos o que era transmitido. Só sabemos da existência dessa TV clandestina graças a uma gravação recuperada pela Cinemateca Brasileira e produzida pela TV Tupi em 1º de maio de 1965. Nela é mostrada uma operação do governo em alto mar para localizar uma emissora que estaria sendo operada ilegalmente. Segundo as informações disponíveis, a emissora teria sido rastreada por meio do monitoramento do espectro de radiofrequência. Uma das teorias é de que a TV clandestina fosse operada por opositores do governo, já que o caso aconteceu menos de um ano após o golpe militar de 64, durante os primeiros anos da ditadura militar. O problema é que não há qualquer evidência conhecida, nenhum grupo reivindicou a autoria e não existem manifestos ou registros políticos associados ao caso. Outra teoria sugere que a emissora teria sido inspirada nas rádios piratas europeias da época. Na década de 60, já existiam emissoras clandestinas famosas, como a Rádio Caroline, a Rádio London e a Rádio Verônica. Elas transmitiam a partir de navios ou plataformas em águas internacionais para escapar da legislação. Talvez alguém tenha tentado fazer algo parecido no Brasil, mas não se sabe. Honestamente, eu não esperava encontrar uma reportagem obscura sobre uma TV clandestina operando em águas brasileiras. Às vezes, o Brasil me surpreende, porque como raios os guris meteram vários equipamentos em uma plataforma em alto mar e operando como TV? Mano, simplesmente aqui é o Brasil, não tem como. Mais de 60 anos depois, o caso continua cercado de dúvidas. Não sabemos quem eram os operadores, o que era transmitido, qual era o nome da emissora ou por quanto tempo ela permaneceu ativa. Se essa estrutura realmente operava como uma emissora de televisão clandestina, então ela antecede em décadas a popularização das TVs piratas brasileiras dos anos 80 e 90, podendo ser um dos casos mais antigos já registrados no país. Em 1º de novembro de 1986, durante a exibição do Jornal Nacional da TV Globo do Rio de Janeiro, telespectadores foram surpreendidos por uma interferência no áudio. Uma voz anunciava uma suposta situação de emergência e orientava o público a sintonizar no canal 3. A greve dos funcionários da VASP. Eles decidiram no final da tarde manter... Imediatamente no canal 3. A coordenação do canal 3. Inteligência. Simplesmente imediatamente no canal 3. A coordenação do canal 3. E lê a... Ao fazer isso, encontravam uma emissora clandestina. Seu nome era TV Vento Levou. A emissora transmitia críticas políticas, sátiras e protestos contra o que considerava ser o monopólio da televisão brasileira. Em uma das transmissões, a emissora exibiu uma caveira acompanhada da frase "Ar livre", ao som da tradicional trilha do repórter Esso da TV Tupi. Mas afinal, quem estava por trás disso? Para entender, precisamos voltar alguns anos atrás. No início dos anos 80, o movimento das rádios livres se consolidou fortemente no Brasil, especialmente em cidades como Sorocaba e Votorantim, onde dezenas de emissoras amadoras operavam de forma independente. Grupos comunitários, movimentos sociais e sindicatos passaram a construir transmissores caseiros para tocar músicas locais, transmitir informações e fazer críticas políticas. Foi nesse contexto que surgiu
a TV Cubo, considerada a primeira TV pirata brasileira a ganhar notoriedade pública. A emissora entrou no ar em São Paulo em 86, utilizando um canal livre em VHF sem autorização do antigo Dentel. Poucos meses depois, os fluminenses entraram na onda. A TV Vento Levou operava no canal 3 VHF e contava com cerca de 15 integrantes. Inicialmente, seu sinal alcançava apenas 2 ruas de Copacabana, mas um transmissor mais potente permitiu ampliar a cobertura para boa parte da Zona Sul carioca. Para fugir da fiscalização do Dentel e da polícia militar, a emissora mudava constantemente de endereço, contando com a ajuda de apoiadores que cediam apartamentos para as transmissões. Às 8 horas da noite da véspera de Natal de 86, a TV Vento Levou voltou ao ar, desta vez no canal 13, anteriormente ocupado pela extinta TV Rio. A transmissão exibiu paródias dos especiais de Roberto Carlos e do então presidente José Sarney. Os últimos registros conhecidos da emissora ocorreram em abril de 87, em transmissões conjuntas com a TV Cubo de São Paulo. Depois disso, a TV Vento Levou sumiu. E o mais curioso é que, apesar de sabermos como a emissora funcionava, quais eram seus objetivos e até aproximadamente quantas pessoas participavam do projeto, a identidade completa dos operadores nunca foi revelada publicamente. Quase 40 anos depois, essa dúvida continua sem resposta. No vídeo anterior, eu contei a história da TV Continental, a terceira emissora de televisão do Rio de Janeiro e a primeira do Brasil a utilizar videotape. Inclusive, para quem quiser entender sua história, confira o vídeo que vai estar no card acima. Mas existe um mistério envolvendo a emissora que talvez seja ainda mais intrigante do que seu próprio fim. Fundada em 1959, a emissora foi pioneira em diversos aspectos da televisão brasileira. Ela produziu musicais, teleteatros, programas jornalísticos e chegou a possuir um dos maiores estúdios do país. 6 meses após sua inauguração, tornou-se a primeira emissora brasileira a utilizar o videotape, tecnologia que permitia gravar programas em fita magnética para exibição posterior. Mas aqui começa o mistério. Apesar de ter sido pioneira no uso dessa tecnologia, praticamente nenhum registro audiovisual da TV Continental é conhecido atualmente. Restam apenas fotografias, anúncios de jornais e documentos da época. Após a falência e a cassação da concessão em 1972, não existem informações conclusivas sobre o destino de suas gravações. Não se sabe se as fitas foram descartadas, reutilizadas, destruídas ou se ainda sobrevivem esquecidas em algum arquivo particular. Mais de 50 anos depois, a situação continua a mesma. Como uma emissora que ajudou a introduzir o videotape no Brasil pôde perder praticamente toda a sua memória audiovisual? Até hoje, ninguém sabe. Entre 2009 e 2010, um suposto incidente estranho teria acontecido durante a programação da TV Cultura. Tudo o que sabemos vem de relatos publicados anos depois na internet. Segundo o usuário do Reddit Prof Electronic 6294, ele assistia à programação infantil da emissora em sua casa na região de Guaianazes, em São Paulo, quando a transmissão foi interrompida abruptamente. A tela teria ficado completamente preta e em seguida vozes estranhas começaram a ser ouvidas. Segundo o relato, pareciam cochichos, gemidos ou uma conversa íntima captada acidentalmente por um microfone aberto.
ocorrer, o áudio teria permanecido no ar por cerca de 2 ou 3 minutos. Assustado, o telespectador mudou de canal. Quando retornou, a programação já havia voltado ao normal. Anos depois, ele compartilhou a história na internet. Um comentário afirma que o incidente teria acontecido apenas na transmissão por satélite e que alguém teria conseguido sobrepor o sinal enviado à emissora por alguns minutos. Porém, não existe qualquer prova que sustente essa hipótese. Não há gravações conhecidas, não existe reportagem sobre o ocorrido e até hoje não apareceram testemunhas independentes que confirmassem a história de forma conclusiva. Também existe a possibilidade de que tudo tenha sido apenas uma falha técnica. O próprio autor do relato encontrou comentários sobre um suposto erro de exibição do desenho Dink Dink Do, em que o episódio teria apresentado áudio em inglês e outros problemas de transmissão. Talvez os dois casos estejam relacionados, talvez sejam incidentes completamente diferentes, ou talvez a memória tenha misturado acontecimentos distintos ao longo dos anos. No fim das contas, existem 3 hipóteses. Número 1, uma falha técnica. Número 2, um vazamento acidental de áudio. Ou número 3, uma invasão de sinal. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu. Em 29 de julho de 2025, durante a exibição do telejornal News 19, a transmissão ao vivo da Record News no YouTube foi interrompida repentinamente. No lugar da programação, surgiram imagens pertencentes à creepypasta The Wyoming Incident. A noite de ontem é uma área que reúne algumas das... Durante cerca de 2 minutos, milhares de espectadores assistiram sem entender o que estava acontecendo. Criada entre 2006 e 2007, a história conta que uma emissora de televisão dos Estados Unidos teria sido invadida para transmitir imagens capazes de causar medo e desorientação no público. O problema é que essa invasão nunca aconteceu de verdade. A história sempre foi uma obra fictícia. E, ironicamente, foi justamente esse vídeo que apareceu durante a transmissão real da Record News. Mas, afinal, quem causou isso? Segundo a Record, o incidente afetou apenas a transmissão no YouTube. O sinal de televisão aberta e da TV por assinatura continuou funcionando normalmente. A emissora informou que seu setor de tecnologia passou a investigar a origem do problema e também entrou em contato com a equipe do YouTube. Até hoje, porém, nenhuma conclusão oficial foi divulgada. Isso abriu espaço para diversas hipóteses. A primeira delas é de que alguém tenha obtido acesso indevido às credenciais da transmissão, seja por vazamento de senhas, phishing ou alguma falha de segurança. Outra possibilidade é a participação de alguém com acesso interno aos sistemas da emissora, como um funcionário ou um ex-funcionário com conhecimento técnico suficiente para alterar a transmissão. Também existe a hipótese de uma vulnerabilidade no software ou nos equipamentos responsáveis pelo envio do sinal para a internet, mas nenhuma dessas teorias foi confirmada. Mais curioso ainda é que este caso não foi uma invasão de sinal tradicional como aquelas associadas à televisão aberta. Desta vez, o alvo foi a transmissão digital. E isso mostrou que, mesmo na era da internet, as emissoras continuam vulneráveis a novos tipos de invasão. Meses depois do ocorrido, a pergunta continua a mesma: quem colocou The Wyoming Incident na transmissão da Record News? Até hoje, ninguém sabe.
E este foi o vídeo. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Infelizmente, o índice de pessoas não inscritas no canal continua alto. Então, se você está gostando dos conteúdos e da nova identidade do canal, por favor, se inscreva aí. E para não perder futuros vídeos, ative o sininho ao lado da inscrição para não perder nada. Caso eu tenha condições de me ajudar, peço para que assine o Seja Membro do canal. Aproveitando desde já, agradeço aos membros que estão com as assinaturas no canal em dia. Os membros vão estar aparecendo bem aqui do lado, na esquerda, na direita, não sei. Enfim, foi isso. Valeu, falou e fui!